Eu sou Renata Tarubi, sou terapeuta ocupacional de formação. Atualmente também sou coach, Escolha Sua Vida, há 1 ano e moro em Recife, Pernambuco. Hoje em dia eu sou terapeuta ocupacional há mais de 10 anos, trabalho no serviço público em Recife, no único serviço de práticas integrativas em saúde. Então eu utilizo a dança do ventre como um recurso terapêutico. E aí eu mantive o meu emprego público porque eu amo o que eu faço. Antes a minha meta era a exoneração, porque o setor que eu trabalhava me adoeceu e aí a minha meta era exonerar. Inclusive quando eu comecei a fazer o PESV, a minha meta no caderno era exonerar. Mas aí alguns anos depois eu consegui essa transferência e hoje eu amo esse trabalho, porque eu juntei a terapia ocupacional com a dança e eu descobri no coaching uma nova atividade profissional que complementa aquilo que eu faço hoje. Eu conheci a Paula através de um evento online que eu participei de Amanda e Lúcia. O evento era Mães Empreendedoras. E aí no evento elas, quando foram vender o curso, apresentaram a Paula. E aí eu comecei a seguir a Paulinha. E nesse dia ela estava em lançamento do PESV. E eu nunca tinha feito um programa de coaching na vida, eu não sabia nem o que era, na verdade. E eu comprei pela transformação que a Paula gerava nas pessoas. Eu fui investigar, fui olhar os vídeos dela e conectou muito com a minha dor, porque ela divulgava muito para pessoas que estavam insatisfeitas na carreira. E era tudo que eu era naquele momento, né? Queria sair do meu trabalho e eu falei assim, nossa, se isso vai me ajudar, eu vou investir aqui. E aí foi assim que eu conheci a Paula. Eu assisti todos os vídeos dela e fiz o PESV, foi um boom na minha vida. Bom, na verdade, essa dor começa pelo fato de que eu sempre fui, desde criança, uma pessoa muito dinâmica, comunicativa, espontânea e criativa. E aí essa sou eu, até hoje. Só que passei no concurso público, né? Tudo que a gente mais quer, estabilidade. E eu passei no concurso público e muito rapidamente eu descobri que aquilo ali não conectava com quem eu era. Eu amo a minha profissão de terapeuta ocupacional. Inclusive no lugar que eu trabalhava eu era super bem reconhecida na minha profissão, mas não era o que eu gostava de fazer. E aí naquela época eu tinha sintomas físicos. Eu ia para o trabalho, eu tinha diarreia, enjoo, sudorese intensa, passava mal. Mas eu ia tolerando, né? Porque quando eu passei no concurso, eu tinha 9 meses de Clara, né? Na verdade, Clara tinha nascido há 9 meses. Então, minha primeira filha. Então, Clara nasceu e 9 meses depois eu fui chamada para assumir o meu cargo público. Assumi e não tinha como sair porque tinha uma filha, né? Não satisfeita, anos depois tive outro filho. E aí eu não tinha como sair, né? Naquele momento eu não via saída. Como que eu ia deixar de ter um emprego e criar 2 filhos? E não satisfeita, eu me separei 2 meses depois que meu segundo filho nasceu. E eu não tinha mesmo como sair, né? Falei, meu Deus, e agora? Tô sem saídas, né? E comecei a entender que o preço que eu ia pagar era da minha saúde. Na verdade, o preço que eu paguei, porque aí eu cheguei no burnout. E aí o burnout é o estado de esgotamento físico, mental, espiritual, energético, de tudo que você imaginar. E aí eu passei 6 meses tomando um remédio tarja preta, Deciprax de manhã e Ocadil de noite. E eu não via saída, eu estava concursada, eu precisava voltar, estava de licença médica e aquela situação insustentável. Só que eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. E eram 2 dores, era a dor de eu não estar no lugar que me satisfazia e a dor de eu não estar trabalhando, então a sensação de inutilidade. E aí eu decidi, bom, não posso escolher entre ter dinheiro ou ter minha saúde, sem saúde eu não tenho nada. E aí eu decidi que eu ia exonerar da prefeitura. Foi nos 45 minutos do segundo tempo que eu consegui uma transferência para o serviço que eu te disse que eu trabalho hoje em dia. Então eu ainda sou concursada, mas aí eu consegui ir para esse serviço. O PESV foi em 2015.
Então, em 2015, eu já estava nesse concurso público desde 2013, né? 2 anos depois eu estava insatisfeita, comecei o PESV, e aí eu descobri que eu não estava insatisfeita só no meu trabalho. Eu estava insatisfeita também no meu relacionamento, né? No meu casamento. E aí, em 2015, eu peguei o papel da exoneração e acabei o casamento, tudo junto. Só que aí eu voltei atrás, não exonerei e voltei ao casamento. Em 2016 tive meu segundo filho. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o PESV, quando eu conheci a Paula e fiz o PESV, a sensação era que eu podia tudo na minha vida, que eu ia me libertar. E aí eu fiz todos os exercícios. Eu tenho um caderno dessa grossura, até hoje eu tenho, de vez em quando eu olho lá as minhas anotações. E ali naquele caderno eu coloquei todas as minhas dores, eu me libertei e a sensação era que eu podia tudo mesmo. E aí eu fiz as transformações, eu fiz as mudanças, mas eu não sustentei. Eu voltei atrás. Inclusive foi nesse momento que eu me desconectei da Paula. Eu passei anos sem assistir vídeo dela, sem segui-la. Por quê? A cada vez que eu assistia, era uma voz que dizia assim, tá vendo, Renata? Parecia ela falando. E aí, com o que você se compromete? Quais são as suas metas, né? Quem é você? E aí eu deixei de segui-la, porque doía muito em mim. E eu fui seguindo, até que em 2018 eu vim para a Lifestyle Academy. E aí eu me reconectei com a Paula, de tal maneira que meses depois eu estava no programa de certificação de coach de Escolha Sua Vida, que é o que eu sou hoje também. Então foi um período assim de conhecer o PESV, fazer mudanças, retroceder e me reconectar. Porque a transformação que o PESV me trouxe não foi só de fazer um curso online, foi uma transformação para a vida inteira. Tudo que eu sou hoje começou, sem sombra de dúvida, com aquela sementinha daquele curso online que parecia perguntas aleatórias e perguntas que não iam levar a lugar nenhum, mas que vão nas profundezas mesmo de quem a gente é. Então não é nem só da dor, é da essência da pessoa. É muito profundo, realmente. A minha sensação, quando eu estava fazendo o programa, é que a Paula falava tudo aquilo que eu não ouvia de ninguém. Estava dentro de mim, eu concordava com tudo aquilo, eu poderia repetir as mesmas palavras dela, mas todo mundo no meu entorno iria dizer que eu era a louca. Então, quando eu encontrei a Paula, eu falei assim, meu Deus, eu não sou louca. Eu tenho alguém tão louca quanto eu, e é nessa mulher que eu vou me agarrar para poder sustentar as coisas que eu acredito. Porque a gente passa um pouco essa necessidade de validação. É como assim, a gente sente no coração, mas não tem força para afirmar com as nossas próprias palavras e fincar o pé. E quando eu vi a Paula, eu falei assim, vou me segurar nessa mulher porque ela fez isso na vida dela. Então é como assim, ela ter feito isso na vida dela me autorizava a fazer isso na minha vida também. Então eu tinha uma referência, eu acho que essa é a palavra. A gente precisa de referências, né? E por isso é muito necessário você buscar pessoas que estão alinhadas com a sua essência, porque a Paula ela é uma ótima mentora, uma ótima pessoa para quem busca esse tipo de transformação e péssima para quem quer ficar na zona de conforto, para quem não quer. Vai achar ela muito chata, muito maluca. Eu achei ela incrível, eu falei assim, quero ser assim também. O que eu sinto da Paula é potência. É como se ela fosse um grande refletor que desse luz a todo mundo que está ao lado dela. E eu não digo ao lado fisicamente, não. Ela permite que a gente possa expandir o nosso trabalho. Então, o grande lance não é só sobre você, é você fazer a transformação na sua vida e aquilo impactar quem está ao seu redor. Começa pela sua família. Minha família começou assim, quem é essa que eu não conheço mais? Quem é essa Renata? Essa não é a minha filha, essa não é a minha sobrinha, essa não é a minha prima. E aí começou com a minha família. E não era o que eu falava. O que eu falava era muito pouco ouvido. Mas a transformação que eu comecei a fazer nas minhas atitudes, a começar dos meus hábitos. Porque quando eu comecei o PESV, eu comecei a tomar suco verde.
comecei a caminhar e a correr. Depois eu não segui na corrida, mas eu continuei caminhando. E outros hábitos, assim, escolher os meus pensamentos, escolher as pessoas com quem eu convivia. E aí aquilo começou a causar um impacto nas pessoas da minha família. E depois dos meus amigos, nas minhas amigas. E aí com essa questão da rede social, eu comecei a influenciar pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei assim, nossa, mas eu não estou fazendo nada. Eu só estou vivendo a minha vida e as pessoas estão perguntando como que eu faço isso. Quem já me conhecia dizia assim, nossa, como você está diferente. Eu quero isso para mim também, o que é que você está fazendo? Eu fiz um curso online, tal de coaching. O que é coaching? São umas perguntas poderosas. Era a maneira mais rápida que eu encontrava de dizer para as pessoas. São perguntas poderosas que a pessoa que faz a pergunta não nos dá a resposta, mas faz a gente pensar sobre o assunto. Se eu não tivesse sido apresentada a esse método, eu acredito que eu não teria tido força o suficiente para fazer a transformação, porque o desejo eu sempre tive. Eu sempre tive o desejo, eu sabia que não estava como eu queria, eu estava insatisfeita e eu queria dar uma girada. Mas se eu não tivesse passado pelo programa Escolha Sua Vida, talvez eu não tivesse encontrado as rotas, os caminhos que me levaram a pensar de uma maneira diferente, porque a grande verdade é que é um mindset, é uma forma de pensar. A gente que prende, que aprisiona os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa vida ideal. É a gente que aprisiona, porque ela existe, ela está ao nosso alcance, mas só é possível se você abrir a sua mente. E eu não consigo nem me imaginar como teria sido a minha vida se eu não tivesse sido transformada pelo programa Escolha Sua Vida. Prefiro não imaginar. Hoje eu sou muito feliz e isso não significa que eu não tenha problema. Porque os problemas, eles estão aí e eles vão continuar. Mas felicidade para mim é você estar alinhado com os seus valores. Antes eu não sabia nem quais eram os meus valores. Eu tinha esquecido da minha essência, da criatividade, da comunicação, do dinamismo. Como que uma pessoa dinâmica pode ficar presa num serviço que não permitia desenvolver a criatividade? Então, eu não era feliz antes porque eu não estava alinhada com os meus valores. Então, a partir do momento que eu me alinho com os valores, eu descubro a felicidade em qualquer lugar, porque está conectado comigo, com quem eu sou de verdade. Então, não importa se tem problema, né? Se eu tenho um sonho e está alinhado com o que eu desejo, pode vir um problema que for. Essa é a grande sacada da forma de pensar. Porque se a gente for ficar esperando a felicidade chegar quando a vida estiver perfeita, sem problemas, sem perrengue, como diz a Paula, você nunca vai ser feliz. Então hoje eu posso dizer que eu sou feliz e muita gente questiona, mas você é feliz todos os dias? Eu só sou feliz um pouquinho, de vez em quando. Eu falei, cara, eu sou feliz todos os dias. Eu encontro motivos para ser grata e aquela gratidão me traz um estado de felicidade que eu não encontro em nenhum lugar se não for dentro de mim. Não está em ninguém, não está em nenhuma pessoa, não está nem nos meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo, está dentro de mim. É muito libertador, é libertador, acho que é a palavra, assim, porque você... sou livre, né? Sou livre, ninguém me prende, porque antes quem prendia era eu mesma, não era ninguém. Não foi o casamento que me prendeu, não foi o emprego público que me prendeu. O que me prendeu era que o casamento que eu vivia não estava alinhado com os meus valores, o emprego que eu estava, o setor que eu estava, não estava alinhado com os meus valores. Era isso que me prendia, não era ninguém externo. Era eu que não tinha encontrado a minha rota. Eu estou no SESV porque eu encontrei a maneira pela qual eu nunca vou esquecer a minha missão e quem eu sou. Eu encontrei um método que se alinha
comigo, porque se eu fui transformada pelo PESV, que é o programa online, eu fiz isso na minha vida, e aí eu fiz uma certificação que me qualifica a aplicar esse método. Então, eu não estou vendendo um produto que eu comprei aleatoriamente, eu estou vendendo um produto que transformou a minha vida. Então, é muito gratificante, em primeiro lugar, é muito coerente com quem eu sou, porque está alinhado comigo, e é algo que eu vejo resultado, eu vejo a transformação nas pessoas. Então, por isso que eu estou aqui, vou continuar. Nossa, é uma sensação incrível, porque quando eu fiz a certificação pela primeira vez, era tudo novo. Eu já tinha passado pelo PESV, mas eu não sabia aplicar o método, então eu fui aprender o passo a passo. Um ano depois de ter atendido vários clientes presencial e online, eu consigo ver o método com outro olhar. Primeiro porque eu sou outra pessoa. De um ano para cá, muita coisa mudou. E segundo porque eu já tenho a experiência de ter aplicado o método com clientes. Então, quando eu olho o método hoje, eu já tenho um olhar de águia, sabe? É a longo alcance, eu sei aonde aquilo pode chegar. E é como se, à medida que a minha visão se expande, eu também consigo oferecer isso para o cliente de uma maneira mais clara. Então, é uma sensação muito boa de você estar agregando valor ao trabalho que você já faz. Nas próprias sessões que a gente aplica, eu já apliquei essas sessões várias vezes com os meus clientes. E aí eu vou ser cliente de alguém que vai aplicar em mim, né? Quando o coach vai aplicar em mim, eu falo, uau, meu Deus, eu já apliquei isso inúmeras vezes e nunca tinha percebido isso na minha vida, como assim? Então é uma surpresa que vem com uma integração. Você integra aquele conhecimento, porque é uma vivência, e aí você diz assim, não, agora eu tenho um outro entendimento daquele mesmo assunto. É muito massa.